Welcome to the TD English Free Class. Bem-vindo à aula de graça da TD English. Aqui a gente vai aprender uma coisa de nível elementar. Muito importante algumas coisas. A fala é a forma mais rápida de aprender. Ou seja, eu tenho que conversar e falar para o meu cérebro memorizar e não esquecer mais. Muito importante. Como é que a gente faz isso com uma aula gravada, então? Você vai fazer isso mandando áudios, mandando as mensagens, falando as coisas que a gente praticar aqui. Tudo que eu falar em inglês, você repete. Everything I say in English, you repeat. Então, tu vai repetir isso, por exemplo, em voz alta. E vai mandar áudio, falando as coisas e respondendo as perguntas que eu fizer. A gente vai aprender, nessa aulinha, a como falar de nós mesmos, nos apresentarmos, falar do trabalho. Então, essa aqui é uma parte do nosso curso de inglês corporativo, inglês para o trabalho. Como todo mundo já sabe, o inglês pode aumentar até 61% a mais de salário. Essa foi a reportagem da Exame com a Catus. Ok? Então, é muito simples. A gente precisa praticar o inglês pro trabalho, ou seja, o vocabulário que vai te ajudar a ser um funcionário melhor, a passar uma entrevista de emprego, a subir dentro da empresa. É todo o inglês, uma ciência específica. Então, a gente vai aprender a falar de nós mesmos, falar do nosso trabalho e descrever a empresa que a gente trabalha e usar as estruturas gramaticais que envolvem isso. Primeiramente, então, vamos falar de nós mesmos. Primeiro, a gente pode falar o nome e a idade. Então, vamos falar assim, ó, My name is Camilo, como todo mundo já sabe, ou I am Camilo. Eu sou o Camilo. I am or I'm Camilo, ok? Tu pode praticar a mesma coisa com o teu nome e as duas formas que a gente viu. Depois, a gente pode falar já a idade. I'm 35 years old. Ou seja, eu tenho 35 anos de idade. Em inglês, você vai usar o verbo to be. Você vai falar I am. Eu sou, eu estou. Eu estou com 35. I am 35 ou I am 35 years old. Nunca vai vir um years sozinho. Tem que ser years old ou year. Ou só o número, ok? So, I am 35. And you? Qual a tua idade, ok? E a próxima coisa que a gente vai ver é falar para quem a gente trabalha e qual é a nossa função. Em inglês eu posso falar I work for TD English. Eu trabalho para a TD English. Ou I work at TD English. Eu trabalho na TD English. Qual é o nome da tua empresa? E tu pode fazer essa frase usando a informação sobre si mesmo, ok? Se você não trabalha para uma empresa, você pode falar que é um estudante, um aluno, né? Tu pode falar I am a student. Eu sou um estudante, eu sou um aluno, ok? I study at, eu estudo em tal lugar, né? Tu pode falar qual é. E na questão da profissão, você pode usar a mesma estrutura. I am an English teacher. Muito importante, em inglês a gente esquece às vezes de botar esse an, porque em português até pode falar assim, esse uma no meio. I am I am an, eu sou uma. Em inglês é obrigatório botar antes de falar a sua profissão. So, I am an English teacher. Por que eu falei an em vez de a? Porque English começa com E e é uma vogal. Quando eu uso uma vogal, eu sou obrigado a botar N em vez de A. E quando for uma consoante, eu posso botar A. So, I am a teacher. A teacher, né? Eu posso falar das duas formas. I am a teacher. Então, eu tenho que botar A quando vem antes de uma consoante, N antes de uma vogal. Simples, tá? Então, se você é um engenheiro, por exemplo, I am an engineer. Eu sou um engenheiro. Agora, quando a gente está falando da nossa profissão, a gente vai começar a migrar para um outro assunto muito importante, que é falar da nossa empresa, um pouco de informação dos produtos que ela fazem, do produto que a empresa faz ou do serviço que ela fornece. Então, eu vou te ensinar um negócio muito importante. A gente viu o verbo to be quando eu falei I am. I am. E agora eu já vou falar de o presente simples, que é quando eu falo, por exemplo, my company provides English services or language services. Provide significa fornecer ou prestar. Eu botei o S no final, provides. Por quê? Porque a minha empresa, ela corresponde ao pronome it, ele. E quando eu falo he, she or it, ele, ela ou ele, ela para coisa, eu sou obrigado a botar o S, o verbo vai conjugar. Então, por isso ficou provides no final. Ok? Então, quando eu falar dessa empresa, você está falando de uma coisa, it, e aí quando usar o verbo depois vai mudar. Se eu falo eu forneço, I provide, fica normal.
You provide, fica normal. We provide, fica normal. They provide. Agora, se eu falar he, she ou it, uma empresa, my company provides. Então, eu quero ouvir você falar agora, tá bom? Então, você já aprendeu a falar o seu nome, a sua idade e para qual empresa você trabalha. Agora, vamos falar da tua empresa, eu quero ouvir falar. Então, você vai usar my company provides, ok? Ou produces, que é produzir um serviço. My company produces, ok? Se você não sabe qual é a palavra em inglês, usa o Google, tanto para descobrir qual é o nome da sua profissão, que a gente falou antes, ok? Você pode pausar a gravação e procurar lá como é que se fala. Por exemplo, engineer, a gente já viu, manager, gerente, director, diretor, marketing assistant, assistente de marketing, ok? Muito importante em inglês, vai inverter. Então, assistente de marketing fica marketing assistant. Diretor do recursos humanos, ou gerente do recursos humanos, fica Human Resources Manager, inverte, ok? Vê qual que é a palavra, manda o áudio, repete em voz alta, eu quero ouvir o teu áudio falando todas as coisas que a gente está falando até agora. Pausa a gravação e fala as tuas frases. Agora vou falar as minhas de novo. I am Camilo, I am 35 years old, I work for TD English, my company provides language services. Agora fala da tua, vendo as palavrinhas certinhas que tu precisa. Agora, vamos aproveitar e falar de uma coisa muito importante. E se você precisar perguntar alguma coisa? Antes disso, vamos falar uma coisa mais importante. Ó. Outros verbos que você pode usar quando estiver descrevendo sua empresa. My company makes, ela faz. My company sells, minha empresa vende. Sell fica com S no final. Ok? Makes ficou com S no final porque é my company. Tu pode usar o nome da tua empresa também. TD English makes. A TD English, ela faz. Ok? Outros verbos importantes. E agora, como é que faz para fazer a pergunta nesse sentido? Olha só. Se eu quiser perguntar para alguém qual é o seu trabalho, fica simples porque é o verbo to be, que a gente sabe que é o ser estar. No caso, vai ser what is your job? What's your job? Qual é o seu trabalho? Ou então eu posso perguntar o que você faz. E aí vai ser what do you do? Eu usei o do no começo. Porque quando eu faço uma pergunta em inglês, eu tenho que usar o auxiliar. Nesse caso, o do. Com muitos verbos, com exceção do verbo to be e alguns outros. Então, fazer, no geral, é do. Então, esse do no final ficou lá, né? O que você faz. What do you do? Faz, no final, do. E esse do antes é porque ele é um auxiliar. Tá? Então, se eu quiser perguntar o que você quer, vai ser o want, o verbo want no final, e no começo vai aparecer quem? O do, porque é o auxiliar. Então, what do you, ele sempre vem antes do sujeito, o you, pronome. What do you want? O que você quer. Ok? Então, what's your job? Qual é o seu trabalho? Repete em voz alta, mande o áudio falando. Ou, what do you do? O que você faz. Agora, se eu quiser falar da empresa, voltou para aquela questão da terceira pessoa. Quando é pergunta, conjuga também diferente. Tá? Empresa é it, uma coisa. Vai usar, em vez do do, vai conjugar, daí, em vez de usar o do, vai conjugar, o do vai ser does. Então, em vez do verbo principal mudar, por exemplo, o que você faz, seria she does, fosse afirmativo, né? Ela faz, vai mudar o verbo, o auxiliar inicial, vai ficar como what does your company do? O que a sua empresa faz? What does your company do? What do you do? What does your company do? Eu quero ouvir tu falando por aí em voz alta na frente do espelho, sem vergonha de errar, repetir muitas vezes, porque é assim que a gente aprende, é com a fala. A gente tem que falar, conversar, que nem bebezinho quando tá aprendendo a falar. Então não se sinta acuado, não se sinta envergonhado. Você, se está no nível iniciante ou elementar, você é como realmente um bebê aprendendo a falar, e mesmo se você estiver no nível intermediário ou avançado, você também tem que se ver como uma pessoa que está em eterno aprendizado, porque essa não foi a língua que você nasceu falando, que você aprendeu desde criancinha, ok? E se você não tem essa desenvoltura ainda. Então, falar, repete em voz alta. Se for, por exemplo, uma outra pessoa, que é uma empresa, em vez de eu perguntar o que a empresa faz, what does Camilo do? Mesma coisa, Camilo é ele. He, she ou it, ok? Então, lembra que vai conjugar esse verbo no presente quando eu estou falando de he, quando eu estou falando de he, she or it. Isso vai realmente aprender isso repetindo e falando e conversando. Então, eu quero que você mande os áudios falando as coisas e perguntando também, ok?
Perguntando de outras empresas. Começa a botar outras pessoas, tá? Fala de outras pessoas também. Por exemplo, my husband makes... E aí tu pode botar, meu marido faz. My husband provides. My husband works for. Meu marido trabalha para. Vai ser o work também, ó. I work for. My husband or my wife, minha esposa, works for. Repete voz alta, quero ouvir. Cadê o áudio? Vamos lá. Pausa a gravação e repete voz alta. Ok? É assim que a gente aprende. Então eu vou estar esperando, tá? Você mandar outros verbos importantes que você pode usar. My company specializes in. Minha empresa, ela é especialista, se especializa em algo. I deal with, eu lido com alguma coisa, ok? Repete em voz alta. I deal with students, eu lido com alunos, por exemplo, ok? E assim vai. Usa a criatividade, usa essas estruturas que eu te passei, ok? Revisando, vamos lá. My name is Camilo. I'm 35 years old. I'm a teacher. I work for TD English. My company provides language solutions. Agora as perguntas que a gente viu. What does your company do? What does Camilo do? É isso aí, gente. Agora vamos fazer o exercício do livro rapidinho para a gente praticar isso melhor ainda. Para a gente praticar bem isso, vamos fazer esse exercício do nosso livro de inglês para negócios, que a gente vai praticar essa regra que eu acabei de passar sobre o S ou não S no final de alguns verbos. We, nós. Aqui eles vão descrever uma empresa, tá? Então, tu tem duas opções aqui. Baseado no que eu falei para ti antes, qual que tu acha que vai ser? We. Quando é que tem que botar S no verbo só? Quando usa he, she ou it. Ele, ela ou ele, ela para coisa. My company, my sister, Camilo, Marcela, Diego. Esses são sujeitos que você adiciona S. No caso é o we, que é nós. Então, me and my father, eu e meu pai. My family, nós. E aí, tu precisa botar, não precisa botar. Então, vai ser we. Como é que fala essa palavra aqui? Produce. Agora a gente vai fazer uma técnica muito especial, tá? Eu vou ler e enquanto eu estiver lendo, você vai imitar com a boca e sussurrar as palavras depois, como se fosse assim, ó. Sugar and cooking. Sugar and cooking oil. Esse é o som que tu vai fazer, articulando bem as palavras quando eu falar. Ó lá. Sugar and cooking oil. Logo depois que eu falar. Então, açúcar e óleo de cozinha. The company. Agora, the company vai ser have ou has? O have, ele tem uma conjugação diferente. Em vez de botar o S no final, você muda, tá? Vai ficar has. Uma outra palavra. The company has, repete comigo, restaurants, cafés and food. A empresa tem restaurante, cafés e comida, food shops and food shops e lojas de comida. It, acabei de falar, né? Quando a gente usa o it, o que acontece com o verbo? Provides. It provides. Fazendo a técnica lá, ó. Faz sussurrando logo depois que eu falo. Meals for restaurants. Schools and hospitals. Ela fornece refeição para restaurantes, escola e hospitais. Ok? Eu vou deixar para vocês aqui, ó, fazer esses dois aqui na tela. Tá? Tira uma fotinha aqui, um print screen desse exercício aqui também. Quero ver se você consegue fazer. Esse aqui também. Bota pausa na gravação, se quiser também fazer. Onde eu estou mostrando isso. E esse aqui também. Bota pausa na gravação para tu poder fazer. E aí eu quero ver a resposta. Não só escrita, eu quero ver vocês lendo isso em voz alta para praticar bem a fala. E é assim que a gente aprende. Se tu tá vendo esse vídeo e não tem meu contato ainda, é só entrar no site, se cadastrar para fazer tua aula gratuita, ou me chamar no Instagram, no WhatsApp, tá? É só clicar aqui no site, que tá aqui embaixo, que tu já vai ter contato, e aí tu vai poder praticar, mandar os áudios e ver se tá saindo tudo certinho, ok?